toda glória, toda honra seja dado ao único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. A Ele, a nossa mais profunda gratidão, que nós possamos ter a sua presença no nosso viver diário. Irei falar um pouco sobre a nossa busca constante ao Senhor, para sabermos se estamos na direção certa. Eu estou nesse propósito abençoado da água. Deixa aí próximo do Senhor, a senhora, se os senhores estiverem em casa, um jarro de água, para que toda a família participe desta bênção. Faça uso desta água depois de consagrada na sua alimentação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. No livro de Isaías 55, versículos 6 e 7. E esta busca, a nossa busca ao Senhor, as nossas consultas ao Senhor, nós devemos nos despir de todo rótulo religioso, de toda capa de santidade, toda placa de igreja. O que mais acontece são as pessoas que vão buscar ao Senhor dentro de uma capa de santidade. Os escritos da palavra parece que não quer dizer nada para nós. O exemplo do fariseu e do publicano é muito claro. As maiores conquistas de um homem, de uma mulher, de um cristão, não são as conquistas dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas na sua busca às madrugadas, na sua busca individual, no seu altar levantado individualmente. Se formos buscar o Senhor dentro de uma capa religiosa, porque temos 20 anos de igreja, somos pastor há 20, 30 anos, isto para o Senhor não quer dizer absolutamente nada. Quantos pastores, 30, 40 anos de ministério e perdido. Quantos crentes que devolvem o dízimo, jejua 2 ou mais vezes por semana, frequenta todo sábado a escola sabatina, todo domingo a escola dominical, que fala em línguas, que usa o véu,
isto não serve para nos justificarmos, para que o Senhor atenda, ouça as nossas orações. Muitos estão na direção errada, mas não têm a humildade para consultar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para saber se estão na direção certa. Eles não têm humildade para despir de todo o rótulo, de toda a capa de santidade e falar com o Senhor, consultar ao Senhor se estão na direção certa. Mas quando estes vão buscar ao Senhor, eles levam a placa da igreja nas costas, vão dentro de uma capa de santidade, e o Santo Espírito abomina rótulos religiosos. O Santo Espírito abomina capas de santidades, porque muitas vezes queremos justificar a nossa religiosidade e jamais estes irão ouvir um sim ou não, uma aprovação do Senhor, porque não é pela nossa capa, pelos nossos rótulos, por estarmos na igreja tantos anos, queremos buscar, queremos alcançar os méritos do Senhor. Então aprenda, meu Senhor, minha Senhora, que ao buscar o Senhor, isto deve ser no nosso altar levantado, longe das aglomerações, longe de qualquer rótulo religioso, longe de qualquer capa de santidade, porque jamais iremos comover o Senhor por aquilo que nós fazemos. Então veja o Senhor, a Senhora, quantas pessoas têm buscado ao Senhor de forma errada, atrás de uma placa de igreja, de um rótulo de igreja, em uma capa de santidade, porque devolve o dízimo, jejua 2 ou mais vezes na semana, frequenta a escola sabatina, frequenta a escola dominical, usa o véu, fala em línguas, e estes querem justificar as suas religiosidades para o Senhor. Irei falar tantas vezes, o Santo Espírito abomina rótulos de igrejas, placas de igrejas, capas de santidades. No livro de 1 Pedro 5, Altíssimo Criador, exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, meu Senhor, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que o Santo Espírito
possa nos usar no nosso dia a dia para compreendermos as verdades da Tua Palavra. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos sobre a mão poderosa do Senhor, para que em um tempo oportuno Ele pode nos exaltar. Então, não tentamos nós justificarmos diante do Senhor porque frequentamos esta ou aquela igreja, este ou aquele ministério, e querer que o Senhor vai nos ouvir, vai nos atender por isto. Então devemos ser humildes, dobrar os nossos joelhos, como se fosse pela primeira vez, dizer ao Senhor: compadece de mim, sou como uma criança, Senhor, que não sei dar os primeiros passos. Pela sua infinita bondade, pela sua infinita sabedoria, Senhor, pela sua infinita misericórdia, mostre-me a direção certa. Mostre, Senhor, se aquilo que eu estou fazendo, se é da sua vontade ou não, se estou no caminho certo. Esta deve ser a nossa busca, despir-nos de todo rótulo religioso. Todos os ministérios por onde eu passei, eu fiz uma busca constante ao Senhor. No ministério adventista, quando eu senti que as coisas não estavam bem, às madrugadas, eu clamei ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Mostre-me, Senhor, se eu estou na direção certa, se aquilo que eu estou fazendo está certo. Eu não estou vendo uma mudança na minha vida. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Creiam, senhores, e Ele nos dá a direção. Todos os lugares, e muitos lugares que eu passei, eu não consultei o Senhor antes. Quebrei a cara. E aí, devido à minha busca constante, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, compadece da minha alma, Senhor. Não me deixe que eu fique enganado por muito tempo neste ministério que eu estou, para chegar aonde eu estou, para estar aqui, passando a fé para o Senhor, para a Senhora. Então, nas nossas buscas constantes, devemos despir-nos de toda a religiosidade. Os religiosos buscam e não encontram, porque eles querem levar a sua religião na presença do Senhor. E o Senhor e o Santo Espírito, reprisarei tantas vezes, abomina os rótulos religiosos. Então, se o Senhor, se a Senhora, nós, Senhor, pertence à Igreja da Assembleia, o Senhor pastoreia na Assembleia há 20 anos e vai buscar como um pastor pós-graduado de 20 anos, 30 anos de ministério, o Senhor não vai te ouvir. Lamento muito. Se a Senhora
é uma boa dizimista, está na igreja todos os dias, na maior santidade, não corta o cabelo, as suas vestes compostas, e vai buscar o Senhor com esta capa de santidade. Lamento muito, o Senhor não vai ouvir a senhora, porque não há nada que possa nos justificar na presença do Senhor. Devemos buscar o Senhor confiante nos méritos da salvação, no sangue derramado de Cristo por nós, pelas infinitas misericórdias do nosso Criador. Não que este rótulo, que esta placa de igreja, que uma capa de santidade pode comover ao Senhor para ouvir as nossas orações. Então, as advertências para nós nesse estudo, nesses ensinamentos, é que quando buscarmos ao Senhor, estejamos despidos de todo rótulo, de toda placa de igreja, de toda capa de santidade. Muitos vão buscar o Senhor falando em línguas, língua que nem ele sabe o que significa, e querem comover o Santo Espírito falando em línguas. Jamais. A senhora pode colocar um véu, está na igreja dia de sábado e vai buscar o Senhor dentro desta religiosidade e achar que iremos alcançar os méritos do Senhor. Que nós, ao buscarmos o Senhor, devemos despir-nos de toda a religiosidade e buscar o Senhor como se estivéssemos buscando Ele pela primeira vez, confiante nas suas misericórdias. As minhas maiores conquistas com o Senhor não foi dentro dos ministérios por onde eu passei. Vejam, senhores, que ministério, rótulos de ministérios, nomes de igreja, de nada vale na presença do Senhor. As minhas maiores conquistas, as minhas maiores buscas com o Senhor, as maiores vitórias que eu alcancei, não foi dentro dos ministérios por onde eu passei, realizando, foi nas minhas orações, às madrugadas, as minhas buscas solitárias com o Senhor. E vejam, senhores, quando eu vou buscar ao Senhor, eu procuro despir de todo rótulo, de toda placa, de toda capa de santidade e confiar inteiramente nas misericórdias, nas grandezas do Santo Espírito. E eu reprisarei tantas vezes: quem sabe o Senhor, a Senhora, tem feito tudo errado, espiritualmente falando, e devido às suas nossas religiosidade, isso impede que o Senhor
ouve, atende as nossas orações. Devemos ter humildade para buscar ao Senhor, despido de qualquer rótulo de igreja, como se estivéssemos buscando pela primeira vez. Que o Senhor, que a Senhora não apegue a rótulo, não apegue a placas de igrejas, porque no tempo da angústia, estas placas de igrejas, estes rótulos de igreja, nada vai adiantar. Nada vai adiantar o Senhor dizer que foi um bom guardador do sábado, porque são milhões de judeus, bons guardadores do sábado e perdidos. Não vai adiantar a senhora ou o senhor dizer que é um bom frequentador da escola dominical, porque existem muitos milhões frequentadores da escola dominical perdidos. Não vai adiantar o Senhor dizer que fala línguas estranhas, porque milhões falam línguas estranhas e estão perdidos. Não vai adiantar o Senhor dizer que frequenta esta ou aquela religião, porque muitos estão dentro das igrejas. Reprisarei tantas vezes, em uma capa religiosa, em um rótulo, defendendo o rótulo de igreja, uma placa de igreja, e perdidos. Oram, buscam, e as orações não têm nenhuma resposta. Eles não verem resposta, porque são religiosos apenas. Estão buscando o Senhor atrás de um rótulo de religião. E veja o Senhor, estes propósitos, os religiosos, aqueles que defendem uma placa de igreja, aqueles que defendem o rótulo de igreja, não participam destes propósitos da unção do azeite, e por isso não são abençoados, porque eles confiam nas placas, nos rótulos, em uma capa de santidade, e jamais isso poderá comover o coração do Senhor. Agora pegue aí a sua água, meu Pai, consagra a água desse homem, desta mulher que tem participado deste propósito, que esta água, meu Pai, esteja ungida. Quando este homem, esta mulher, esta família participar, a presença do Santo Espírito vai estar na vida deste homem, desta mulher, para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Eu estou querendo parar com o propósito do azeite. Se você tem, abra aí, unja o alto da sua cabeça e vamos fazer a oração. Olhe nas suas mãos agora. Meu Pai, consagra as mãos deste homem, desta mulher, quando estes colocarem no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser expulso para a glória que está no nome do Senhor. Coloque as suas duas mãos no alto da cabeça e eu vou orar e depois mandaremos o mal embora. Meu Pai, na autoridade que tens me dado, na autoridade que é no nome do Senhor, na glória do Cordeiro, eu repreendo, meu Pai, toda ação do mal na vida deste homem,
desta mulher, toda amarração sentimental, toda amarração financeira, toda seta maligna mandada para o inferno maligno, receba o fogo do Cordeiro, na autoridade que é na glória do Santo Espírito. Agora, com as mãos na cabeça, responde comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha vida sentimental, sai da minha família, sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a confiança, a presença do Santo Espírito no seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.